como é que a gente vai fazer um curso de projeto? Porque projeto, cada um é cada um. Né? Sempre não tem um projeto igual ao outro. Né? Vale para um lado, não vale para o outro. Um quer mais banda, outro quer mais banda, mais cliente, menos clientes. Não tem uma receita de bolo para isso. Aí eu, conversando com a minha esposa, que é engenheira civil, eu falei, tá aí, o pessoal que é engenheiro civil, também cada projeto de uma casa é um projeto de uma casa. Mas tem algumas etapas que o pessoal tem que cumprir, e não pode queimar a etapa. Não dá para começar a querer levantar uma parede sem fazer primeiro a fundação. Até levanta, mas cai depois, né? Não fica firme. Então o que eu fiz? Eu aproveitei essa ideia e defini algumas etapas que a gente deve cumprir também no nosso projeto de rede. Esse aqui hoje está meio parado também, viu? Tá claro, é demais. Oi? A gente está programado, só mesmo. Eu acho que toda tarde ele para. Eu acho que para o professor. Não tomar uma série de gelo. O controle dele. Tá ali. Conseguiu ali ajustar? Tá só ventilando. Não, não é essa quantidade de gelo que tem aqui. Eu acho que ele para o professor. Tá mais quente que lá. Tá ventando meio fresco aqui. Tá fresco aí, ô Thiago? Oi? Ah, não. Tá fresco. Tá certo. Tá fresco. Eita. Maldita hora, né, que fui lembrar de você, né? Bom, quais são as etapas que a gente deve cumprir? Primeiro, define a área de cobertura que eu quero trabalhar. Segundo, entenda o perfil do teu cliente, foi o que o Gustavo falou. Depois, vamos procurar, dentro da área de cobertura, criar pequenos lotes, criar pequenas células de atendimento. Cada lote, cada célula dessa depois, vai ganhar um splitterzinho de atendimento. Depois, define taxa de penetração. Depois, defina qual deve ser o splitter, né, por quantas portas, e onde colocar cada splitter de atendimento. Depois, detalha a célula de atendimento. Diz quem deve, quais são os clientes que devem ser atendidos por aquele splitter. Depois, define banda, define quanto de banda alocada eu quero para o cliente para definir um splitter de distribuição. E só depois disso tudo, vou saber por onde eu passo o cabo de distribuição, por onde eu passo o cabo de alimentação. Estão vendo que por onde passa o cabo, ó, última coisa. O que foi o momento que você fez assim? Lá passado, né? Teve uma vez que me chamaram, o rapaz falou assim, oh, não, preciso que você venha aqui fazer uma consultoria para mim. Eu falei, tá bom, o que você precisa? Rapaz, preciso que você venha aqui, porque eu já estou com o cabo passado, os equipamentos já chegaram, eu tinha comprado da Furukawa. Comprei da Furukawa já a OLT, a ONU, caixa de mesa, splitter, o cabo já está no poste. Eu falei, nossa, mas você precisa que eu vá fazer o quê? Só preciso saber o que dá para fazer com isso. Já comprei tudo, manda um projeto. Aí você falei, não, tá brincando. Não, eu só quero saber o que dá para fazer. Aí eu vou lá pegar avião, domingo, sábado, aliás, para trabalhar domingo, para poder ajudar o cara a ver o que dá para fazer com o cabo que ele passou. Porque no nosso caso lá, as pontas já estão funcionando.
Sim, não, eu acompanhei esse projeto de vocês. A gente, se foi do jeito que, né? Não, você está de ponto e agora vai. Foi o ponto a ponto, mas deixou fibra sobrando no cabo para depois ir colocando os splits. Agora sim, tem que estudar. Essa foi a orientação lá. Agora tem que estudar onde é que vai ser colocado esse split para isso. Onde deixou reserva? Oi? O 8 do MON? Onde deixou reserva técnica para abrir o cabo? Aí. Porque assim, eu tô Não deixei reserva nenhuma. Fudeu, não tem onde abrir o cabo. Para botar as taxas? Não pensa nisso. Então assim, já era para ter deixado já o lugar de colocar os e as caixas. Ou então o splitter vai ficar onde hoje está a caixa do PP. Tudo bem, não tem problema. Bom, gente, vamos fazer um exemplo aqui. Qual seria a distância ideal entre. Ideal, como seria a distância média? Entre o split de atendimento e a ONP? 200 metros, 300 metros? O split de atendimento até onde? As ondas. A ONU, tá. Eu diria o seguinte: procure não fazer mais de 150 metros. Só que é o seguinte, vamos lá. O importante é o DB, tá? Mas assim, é difícil a gente generalizar as coisas. Eu já estava dando uma informação para vocês, aí que lembrei que o projeto de vocês é totalmente diferente. Não, tudo bem, Tá? essa questão do DB. A questão da célula de atendimento. Então, vamos pegar a turminha aqui que vai atender um monte de gente. O importante para eles é o seguinte: gasta menos drop possível. Então, eu ia dizer assim, não faça nunca com mais de 150 metros. Porque 150 metros você vai começar já a gastar muito com drop. E além disso, 150 metros, de repente, são 5 postes que você tem que passar até chegar à casa do cliente. É chato de fazer isso. É chato. Então, se você fizer células pequenas, para passar 1, 2 postos e atender o cliente, melhor. Desde que você tenha uma concentração boa de cliente ali. Isso, só um minutinho. Isso, galerinha aqui. Tá? Agora, teu caso, e a mesma coisa quando o pessoal me pede projeto para fazer FTTB, que é o Fiber to the Building, né? Para abordar um prédio, tá? Para abordar um prédio, poxa, eu vou abordar um prédio, botar um ONU ali, mas eu vou atender 20, 30, 40, 50 clientes ali, não sei, porque eu vou alimentar depois uma DSL ali e, né, 50 clientes. Se eu gastar 500, 1 quilômetro de cabo para abordar o prédio, para mim, ó, não faz diferença nenhuma. Aí nesse caso talvez já não vale a pena você usar o drop em cima ou outra especificação de cabo. Não, aí sim, a questão aí não vai ser um drop, né? Porque, né, o drop seria para atender o cliente. Mas aí você lança um cabo, né, um tubo único, para levar fibra até aquele prédio. Tá? Então, assim, no caso seu, seria são o quê? Duas fibras, 4 fibras? duas fibras. No caso seu, escolas, tá? É difícil saber a cidade, mas de repente você vai ter uma escola por bairro só. Não, a gente tem uma concentração bem maior, mas a densidade não é. Tá? Então, eu diria o seguinte: no teu caso, precisa avaliar direitinho, isso a gente vê amanhã, quando a gente for fazer o projeto, eu ajudo cada um, né? Eventualmente, no caso de vocês, talvez seja mais interessante um nível de splitagem só. Eu acho até que vão ser dois. Talvez essa questão do cabo, até. Aí vai com o tubo único. AS tubo único. Oi. Talvez você tenha uma ideia melhor se você tem a alternativa das escolas. Aí dá para ter uma ideia. Amanhã vai ser esse o nosso trabalho. Eu vou ajudar cada um de vocês, né? Não cada um de vocês, cada empresa de vocês a estar dando aí o início ao projeto de vocês. Tá? Bom, gente, isso aqui que eu vou fazer agora é um exemplo. O que significa um exemplo?
Primeiro, isso aqui é para a gente organizar as ideias. Isso aqui foram fotos, né? Imagens, né? Que eu capturei do Google, né? Mas não é assim, os valores que vocês vão ver aqui não necessariamente são valores reais, tá? É exemplo, tá entendido? Bom, como que a gente fez exemplo? Quem que perguntou alguma coisa? Sou eu. No freio, você colocando o ONU, aí você tem que botar uma espinha depois? Não, depois não. Por que não são 64 megas? Vai passar caminhada. Uma rede, um mega Botar abaixo. uma DCE para discar. Um lado e abaixo. Desculpa, qual que é a dúvida? O ONU só suporta 64 megas por ela. Se no prédio tiver mais de 64 apartamentos. Você vai para você caminhar com outra tecnologia expansão, né? Isso. Tá. Depois da ONU, você vai ter que colocar um roteadorzinho para fazer NAT. Ah, tá certo. Mas aí a banda vai ficar limitada A banda alocada vai ficar bem baixinha. Vão conseguir vender plano de 2 MB, 5 MB e não muito mais do que isso. Obrigatoriamente tem que ter um roteador lá. Por conta Não é dos nível, megas. né? Detalhe, quem estiver pensando em fazer FTTB, não divida a fibra nem por 32. Divida a fibra só por 16. Por que eu digo isso? Se eu dividir por 64, a minha banda alocada é 15, né? Se for EPON, né? Se eu dividir por 32, seria 30. Quando eu divido por 16, eu vou estar chegando com 60 MB ali em cada prédio. E aí os 60 MB eu distribuo para os clientes. Porque se eu dividir por muita ONU, eu vou estar com banda pequenininha alocada para cada cliente. Se eu chegar com banda de 60 MB, não é uma maravilha, mas né, pelo menos eu consigo aí uns planozinhos aí de 10 MB pelo menos vender sossegado, né? No local onde vai ser ficar a caixa de atendimento, ou no local onde você vai colocar os instrumentos, certo? E no caso é aquele que você falou que precisaria deixar 15 metros, só para isso. De 10 a 15. Então vamos lá. Gente, não vai estar dando para ver direito aqui, mas na postura acho que vai melhorar. Essa região que eu peguei aqui para fazer o exemplo, olha, a minha área de cobertura vai ser essa aqui. Eu moro aqui, ó. Não tem provedor não, mas eu moro aqui. Então eu falei, vou fazer o exemplo como se eu tivesse um provedor onde eu moro e vou usar a área ao redor aqui de onde eu moro. Tá? Essa área aqui tem 2 km por 1 km. 2 por 1. 2 km quadrados. Não é uma área muito grande. Tá? Não é uma área muito grande. Mas, gente, nossa, eu viajo em todo o Brasil, né? Muito lugar que eu vou, cabe a cidade inteira aqui dentro. Pelo menos o centro cabe. Ah, mas a minha não cabe. Tudo bem. Use isso como um exemplo. Não estou dizendo para vocês copiar e colar esse projeto em lugar nenhum. Não vai dar certo se vocês fizerem isso. Vocês têm que entender a metodologia e aplicar para a realidade de vocês. Tá? O passo a passo, sim. Vamos estar aplicando sempre. Podemos aplicar sempre. E eu fiz isso por quê? Porque eu sempre disse para vocês, embora a gente possa chegar a atender cliente a 20 km, a gente viu lá no orçamento de potência que se eu dividir por 64, 5 km é o que vai me dar mais ou menos margem de 3 dB. Não vai passar muito disso. Então essa área aqui, tá, é uma área interessante para a gente trabalhar. Podemos fazer maior? Podemos. Não
tem problema nenhum. Entendeu? A área de cobertura, quem define sou eu. Eu posso definir uma área de cobertura, um prédio, posso definir um bairro, posso definir uma cidade, um estado, né? Planeta, sistema solar, Via Láctea, né? Só tem dificuldade normalmente quando eu preciso passar cabo de um planeta para outro. Aí dá uma perdazinha alta. Oi? Não, 900 megas ainda. Exposta também. E poste, tá? No final de poste vai custar um dinheirinho bom. Outra coisa que a gente precisa saber dessa área aqui. Já falei do tamanho dela. E essa área, cada quadra possui 100 metros. Então, olha, rua, 100 metros, outra rua, 100 metros, outra rua. E 100 metros, outra rua. E 100 metros, bate no final do bairro, né? E da mesma forma, assim também, tá? Então, nesse aqui é tudo quadradinho, quadradinho de 100. Em vez de ser quadradinho de 8, é quadradinho de 100, tá? Cada quadro. Tá entendido aí a área que a gente quer cobrir? Tudo bem? Podemos seguir? Ok. 2. Entenda onde está e qual é o perfil do cliente. Entender o perfil do cliente, gente, não é perfil do cliente. É o quê? Quanto eu quero pagar, qual a banda que eu quero, quanto pode pagar, tá certo? Isso é legal fazer o quê? Faz uma pesquisa, tá? Antes da pesquisa, vai lá e verifica quantas casas, por exemplo, eu tenho na rua. Aqui eu fui lá e ó, 1, 2, 3, 4 casas de frente para a rua. 5, 6, 7, 8. De novo, né? Isso aqui é um exemplo. Eu moro num bairro em São Paulo que só tem prédio. Ah, então isso aqui não é verdadeiro, é um exemplo. Mas aqui eu considerei, né? Tudo casão, né? Estou morando bem. Casão, né? 100 metros cada quadra, só tem 4, 25 metros de frente à minha casa. Né? Clever? E vou vendo quantas casas eu tenho por rua. Quando eu vou olhando lá, eu já vejo lá, opa, tem umas casas aqui mais interessantes que a outra, de repente é um potencial melhor. Isso aqui tem, ó, 2 carros importados, cara. Esse aqui tá um pouco em cima, caramba. Ah, aquele ali tem um Fusca velho. Paga melhor que quem tem um carrão. Já vai fazendo um levantamento. Faz uma pesquisa. Tá? Agora, fazer uma pesquisa, nós temos que saber o quê? Como perguntar. Se a gente não perguntar direito, a gente não tem informação nenhuma dessa pesquisa. A gente não consegue aproveitar nada. Quer ver uma coisa? Quem é que paga aqui pela sua internet em casa? Só vale se pagar pela sua internet. Vamos aqui. Paga também? Pagar no B? Eu tenho Paga. Ah, meu, eu tenho um crédito só para ver se está funcionando. Tá. É. Então, vou pegar aqui primeiro o Velho. Edson. Hein? Edson, você tá bom? Bora para mim ver o. Você tá bom, Edson? Tá assistindo. Tá tranquilo. Edson, você tem internet na casa? Tem internet, lógico, tem internet na casa dele. Edson, me diga uma coisa, você gostaria de internet mais fácil na sua casa? Certeza. Opa, com certeza gostaria. Gostaria de pagar mais? Não. Alguém, vocês acham que alguém vai responder alguma coisa diferente do que ele respondeu? Qualquer um vai responder isso. Eu perguntei, quer mais rápido? Quero.
Quer pagar mais? Não quero. É óbvio. Perguntei errado. Pergunta, mas pergunta diferente. Vamos ver se de repente o Edson é potencial para nós ou não. Depois eu pergunto ali também pro... Oi? E o Zomar. Quem nasce em Cajazeiro, o que é? Não nasci lá. Não? Mas quem nasce lá, o que é? Cajazeirense. Nosso amigo Cajazeirense, que não é de lá. Você é de onde? Sou importado. De? Sou do Ceará. Ah, importado no Ceará. Vizinho. Sou do... Mas tem o nome da cidade lá, não? Oi? Baixio. Baixio. Baixinho. 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 E lá quem nasce é o quê? Bom, deixa pra lá. Vamos voltar aqui na nossa pesquisa. Muito complicado a história. Edson, você tá bom, Edson? Você tem internet na casa, não tem? Edson? Veja, não vou perguntar o preço para ele, tá? Qual é a velocidade da sua internet hoje na sua casa? 15 mega. Olha, boa velocidade, hein? Ok? Edson, me diga uma coisa. Se eu te entregar uma velocidade de 30 mega, seja sincero, hein? Se eu te entregar 30 mega, mas essa internet custar 100%, de 0 a 10, qual a chance de você vir comigo? 10. Você paga o dobro para vir comigo? Olha, ele falou que ele não queria pagar mais antes. E agora já, ó, legal. Meu amigo Cajazeiro, qual é a velocidade que ele tem na sua casa? 15 mega. Backup é o quê? O reserva. Não, estou falando que não é para aumentar o provedor, né? A sua casa. Tá. Se eu te entregar então 30, dobro do preço, de 0 a 10, qual a chance de você vir comigo? O que você me oferece? Estou te oferecendo 30 mega agora. Mas 15 está suficiente. Qual é a chance de você vir comigo? 5. Viu? Ramos, quanto você tem na sua casa? 10. Se eu te dar 20 pelo dobro do preço, qual a chance de você vir comigo? 20 pelo dobro do preço? É. 50% só. Pelo amor de Deus, tem algum convite aqui ou não? Tá? Porque vai ter gente que vai falar assim, que pelo dobro do preço? Não vou com você de jeito nenhum. Não vou com você de jeito nenhum. Aí de repente eu falo assim, e se eu te oferecer então o dobro, mas eu vou te cobrar 30% a mais do que você paga hoje? De 0 a 10, qual a chance? Contrato na hora. Se for lá, ele disse que a minha tá boa. E se eu disser que eu vou entregar com fibra na porta? E vocês estão percebendo o seguinte, que no início ninguém queria pagar mais. E aí se eu falei, você vai pagar 30% a mais, mas você vai ter o dobro, o cara fala, A região paga. na sua não. Mas não. O que eu quero dizer com isso? O que eu ofereci mais, Mas aí mas aí depende da necessidade. Aí o que mas olha, eu digo pelo volume, porque quando a gente vai atender, tem 20% que é aceito. mas gente, a partir do momento, pessoal, a partir do momento que eu faço esse estudo, Tem fundamento. se eu pego e vejo que uma área, o povo não está disposto a pagar R$1 a mais, isso é uma informação ruim para mim? Não, cacete, eu não vou instalar lá. Eu vou para uma área que o nego quer pagar. Mas é a
Você for provedor, você não está cobrando igual, tem que ser menor para você conseguir. Tem que conseguir. Mas se você argumentar alguma coisa, Mas a questão que eu falo, mano, é porque a quantidade que você consegue, você não mantém. Vamos supor, você consegue precisar de 100 clientes para manter um provedor. Você vai e coloca, você só consegue 20. E aí você mantém? Júlio, eu estou dizendo, às vezes nesse estudo aí, por isso que eu comecei o curso ontem falando para vocês o seguinte: eu vou mostrar a realidade e não estou aqui para convencer ninguém disso. Às vezes nesse estudo você vai chegar à conclusão e falar assim: fodeu, eu vou colocar isso e não vou ganhar dinheiro com isso. Ótimo, não faça. Tem hora que a gente pensa que vai ligar, tem hora que pensa que vai quebrar. Se eu chegar à conclusão, que quem vai vir comigo não paga, não faça. Tô rico, tô bom. É melhor não fazer do que gastar o dinheiro e jogar o dinheiro no lixo. Você se colocar com valor acima é muito difícil. Aí pode ter a qualidade. Tá? Vamos lá. O que eu quero dizer? Na sua cidade cobrando 10 reais a mais, você está com medo. Esse tipo de informação vai dar para a gente subsídio para quê também? Para definir a tal da taxa de penetração. Definir se vale para investir ou não. E se vale investir. Porque se você fala assim, mas eu falei para a turma lá, só 20% topa. Então, meu amigo, não ponha nem 20% de taxa de penetração, ponha 10%. Porque na hora do vamos ver, metade pula fora. Então, com essa 10% de taxa de penetração, com possibilidade depois de ampliar. Mas vocês estão entendendo como as coisas vão funcionando? Não é assim. Aqui eu vou 10 clientes, aqui 100. Se você não entendeu ainda o que o cara quer, ferrou. E se você já entendeu, olha, se eu aumentar 1 centavo no valor, ferrou, não vou ter cliente. Aí a conta é diferente. Aí a conta é, como o preço que o cara está disposto a pagar, ele paga todo o investimento que eu vou fazer? Paga. Não, o que existe é o seguinte, o que eu estou querendo explicar é o seguinte, de 100%, 30% está disposto a pagar pela qualidade. Eu tenho um cliente que diz, eu quero que o serviço deixe e pague deixe. Só que a gente tem que ver aonde vale a pena, quando você implantar o sistema, se esses 30% vai cumprir a despesa, porque aí está faltando 70%. Mas é isso que a gente está falando. A gente está falando a mesma coisa. Isso aí mesmo, não é isso que eu estou explicando. Não é que não tenha ninguém que vai querer. Vai ter, agora os que vão querer. Tem área. Cuidado, gente. Tem área. Cuidado. Tem área que não é 30% não. Tem área que ninguém vai querer pagar mais. Gente, cada vez mais a gente está penetrando mais com a internet nesse Brasil afora. A Ninja é uma que, poxa, ajuda muito nesse negócio de incursão, tudo, etc. Mas nós temos que pensar o seguinte: tem família que para tirar 30 conto do bolso, quantos sacos de arroz que ele está deixando de comprar? É verdade, tem que ver também o poder aquisitivo. Não é questão, a gente quer, mas não pode. Não é querer só, né? Eu lembro do plano de expansão, eu trabalhava numa empresa de telefonia, teve um período que ficou de telefone era de graça. Primeiro era vendido e depois passou para o fixo, passou a ser de graça. Uns 3 meses passou sem parar de instalar telefone. Quando foi assim, acho que 50 centavos. Outra coisa, Era de graça. pessoal, outra coisa importantíssima na hora de fazer o planejamento da rede. Depois que a gente vê a questão de custo de implantação, pensem o seguinte: o meu cliente vai conseguir pagar uma taxa de implantação, de adesão ou não? Tá? Eu tenho de qualquer jeito de fazer de graça para ele ou não? Comece a pensar nisso com muita seriedade. Até se quiser fazer um TP. Porque o que eu já vi gente fazer e acontecer? Não, eu vou fazer um TP porque é mais barato, não vai ter adesão e tal.
E aí ele fez um plano agressivo, tá? Entrou colocando a TP e achar que o TP não gasta dinheiro é mentira, gasta também. Que é suíte direto, cabo direto, e aí um monte de gente pedindo serviço, e o cara gastando com carro, botando suíte. Aí depois de 3 meses os caras começavam a não pagar ele. E aí depois de 3 meses, o que eu faço com o cabo que eu já passei com o cara? Eu tenho cliente na minha cidade, eu estou falando na minha realidade, que quando o computador dá problema, eu tiro a internet porque não tem como mais pessoal. Computador do quê? Quando dá problema. Você tem também, Guilherme? Outra instalação lá, R$300 de instalação, dá 2 mil, não, vou tirar para você. Não posso pagar o conceito do computador. Pegou um nano e botou, matou. Pessoal, tá entendido então como é que a gente faz aí uma pesquisa? A gente tem que perguntar dessa forma, tá? Lembra da história do seguinte: o pessoal poderia também dizer, olha, também entrega outro serviço, aí faz um vai agregando pessoas. cada vez mais o pessoal está interessado em como. As câmeras de segurança e tal. E a gente tem que avaliar também, eu estava comentando agora, a gente muitas vezes está avaliando como um investimento novo, como uma entrada de novos clientes para justificar isso daí. Só que a gente também tem que pensar que a tecnologia que cada um talvez atenda o cliente hoje em dia, daqui 2, 3, 4, 5 anos, não consiga mais atender. Então é também investimento para a permanência de você no mercado, sua permanência no mercado. Oi? Então é outra cada vez mais é a manutenção da sua base. cliente Quando a gente colocou 2 compartilhos, sempre tem uma banda maior. né? Sempre banda Para maior. atender o meu cliente, né? Não precisou trocar. Às vezes já está sendo inteiro, já fez isso. Não tem, Já fez isso várias vezes, né? não tem regra específica para isso, cada um tem que entender o seu mercado. E quem vai entender o seu mercado são vocês mesmos, tá? É diferente aqui. Todo diferente. Cada lugar que a gente vai é diferente. Tem lugar que eu vou e pergunto, o cliente paga uma instalaçãozinha? Aqui falaram não. Tem lugar que eu vou, o pessoal fala, estão pagando 250 no rádio hoje, eu vou cobrar 400, eles pagam. 400 eu cobro no louco. Vamos lá, 400. Oi? 400 eu cobro para instalar no louco. Aí. No Natal, tem cliente que era meu, foi morar em Natal, lá quando chegou pagava R$700 de instalação numa grade. Manda para Ele ele. voltou e teve que você vender a antena de Tá vendo? Cada lugar, cada lugar é uma coisa diferente. Isso muda. Isso muda completamente a decisão do projeto. Em cidades grandes, isso muda de bairro para bairro. Faz comercial. E mais para baixo, né? No caso do tem bairro que consegue. Só se pegar um bairro. Teve Você um. comprar 400 Tem um cliente meu que saiu, foi para Natal e Pessoal, vamos seguir. Vamos seguir. Agora sim, tá? Vou começar a ficar pelado. Pode ser. Pode ser. Se vocês não ficarem, se você entrar de novo, eu vou ficar pelado. Aí, opa, não, peraí. É melhor. Eu vou até que é todo. Faça uma pergunta certa para o cliente para ter uma resposta, tá? Simplesmente essas respostas, quer, não quer, a gente não consegue extrair uma boa informação disso, tá? Bom, no nosso exemplo aqui, gente, o que eu percebi? É o seguinte, primeiro, eu defini, lembra que, olha, 4
9, 10, 11, 12 casas. E eu defini o tamanho de um lote, tá? De uma célula, 4 quadras. Daqui a pouco vocês vão entender melhor porque eu defini como 4 quadras e não 2 e não 1. Isso vai ser depois em função da taxa de penetração que eu quero. Mas a ideia é a seguinte: se eu colocar um splitter de atendimento aqui no meio, entre essa rua e essa, para atender um cara que está mais longe, quantos metros de drop eu iria gastar? 200, né? 100 mais 100. Tá? Não é o ideal? Não é. Mas eu considerei tudo bem. Vou fazer dessa forma. Tá? 200 metros. 200 metros seria o máximo nesse caso aqui. Tá? Então, o meu lote, quantas casas vai ter dentro do meu lote? 48. 12, 24, 36, 48. 4 quadras, nesse exemplo, são 48 residências que existem aí dentro. Tá? Bom, o povo que mora lá, tá? Considerei como tudo fosse casa, sem prédio, cliente classe B, classe A, e ó, preciso fazer plano acima de 10 mega e serviço de voz e vídeo. Por quê? Porque se eu chegar com banda com menos de 10 mega, eu não vendo. Eu tenho 50 mega em casa. Para oferecer 10, desculpa, amigão, não me interessa. Tá? Então aqui eu tenho que chegar com banda alta. Está entendido isso? Vamos em frente. Depois que eu fiz isso, lembra que eu defini o lote? Um lotezinho como sendo 4 quadras. Tem rua passando aqui, ó, rua passando aqui e rua passando aqui, lembra? 4 quadras, um lote, ok? 48 residências. O que eu fiz aí? Loteei toda a área de cobertura. Quantos lotes deram? 30 lotes. Aí, nesse caso, exemplo claro, ficou todos os lotes com 48 residências. Agora eu vou fazer uma pergunta difícil. Jonathan, quantos lotes tem? Quantos lotes nós definimos ali, Jonathan? Jonathan, você estava onde? Outra tentativa. Quantos lotes tem? 30 lotes. Então agora vem a pergunta difícil, que não era essa. Eu tenho 30 lotes. 48 residências em cada lote. Quantas residências eu tenho no total aí dentro dessa área? 30 vezes 48. 30 vezes 48, que é igual a... Calculador. Falta dedo, né? 1440. Tá? Então, dentro dessa área aqui, eu tenho um total de residências de 1440. Agora, o que eu tenho que decidir? Dessas 1440, eu quero deixar splitter, porta de splitter, para atender quantas? Qual é a taxa de penetração que eu quero? Se basear pelo pesquisa. Sim. Eu defini, o projeto é meu, eu que fiz, eu defini 15% de taxa de penetração. Alguém pode falar, ah, mas para mim é pouco. No seu projeto, ponha mais. Eu defini uma taxa de penetração pequenininha, só penetrar um pouquinho. Ok? Então, 1440
440 vezes a taxa de penetração, eu vou criar uma rede para 216 clientes dentro dessa área. Ah, mas eu acho pouco. Já falei, no projeto seu, nós vamos aumentar a taxa de penetração, não tem problema. O projeto de cada um ajusta a taxa, cada um penetra o quanto quer. O quanto pode. Tá? Só que aí eu pensei, 216 clientes. Vai que o negócio dê certo, né? E será que, poxa, vou fazer o seguinte. Vou fazer 216 na primeira fase, mas deixar tudo no jeito para eu poder dobrar a taxa de penetração se eu precisar e se eu quiser. Pode? Pode. O que vai precisar? Fibra sobrando no cabo. Ok? Então eu vou, numa segunda fase, pensar em não 15%, em 30% de taxa de penetração. Então, na verdade, nós vamos estar criando toda uma infraestrutura de rede para que a gente possa estar atendendo 432 clientes. Esse vai ser o tamanho da minha rede, tá, projetada para dentro daquela área de cobertura. Está entendido? Podemos seguir em frente? Muito bem. Definido a taxa de penetração, o que eu faço? Aplico a taxa de penetração que eu defini dentro do lote. Então eu pego quantas residências tinha no lote? 48. 15% de 48 dá 7,2. E aí eu tenho que contar para vocês o seguinte, falar a verdade. Eu fiquei procurando no Google uns 3 meses mais ou menos, se eu achava um splitter com 7,2 portas. E não encontrei. Aí eu falei, quer saber? Vou usar um splitter de 8 portas. Depois de 3 meses eu falei, vou colocar um splitter de atendimento de 8 portas. Opa! Quer dizer então que se eu usar um splitter de 1 para 8 dentro daquela minha célula lá de atendimento, eu cumpro com a taxa de penetração projetada. Entenderam como que a gente define o splitter de atendimento? Não é? Quantas residências tem na área que eu quero cobrir? Qual a taxa de penetração que eu quero ali? Calcula o número de portas. Ou faz ao contrário, né? Ah, eu quero usar splitter 1 para 8. Então, tá bom. Faça aí para mim, por favor, Renan. Vamos definir que eu quero uma taxa de penetração de 25%. Faz então 8 dividido por 0,25. Vai dar 3,2? 32. Então, tá, eu teria que botar um splitter 1 para 8, tá, abrangendo 32 residências. Posso fazer de uma forma ou de outra. Ah, eu quero 15% de 15 já tem aqui. Eu quero 20% de taxa de penetração. Isso vai dar 40, já sei a conta. Então, um splitter de 1 para 8 abrangendo 40 residências. É dessa forma que a gente calcula e define o splitter de atendimento, em função da taxa de penetração que a gente quer. Agora, 40 residências, no caso do exemplo que eu dei agora, não pode estar 40 residências a 2 km longe, né? Senão, furou, né? Vou gastar muito com droga. Então tem que ter concentração de cliente. Tá? Rede cabeada tem que ter concentração de cliente. Ok?
querer fazer rede de cabeada para atender um cliente aqui, 1 quilômetro depois, o outro cliente se ferrou. Vai gastar dinheiro para cacete. Tem que ter concentração. Muito bem. Então, se eu colocar um splitter 1:8 de atendimento, splitter de atendimento, cadê o splitter de atendimento? Está por aí? Oi? Não, a caixinha, aquela caixinha de atendimento. Oi? Não, tá aqui atrás, aqui. Ah, tá aí? Obrigado. Vai lá um splitterzinho de atendimento em cada célula que eu defini. Agora, quando eu precisar de mais do que 8 portas, o que eu faço? Ao invés de chegar com uma fibra aqui, nessa caixa, chego com 2. Uma, eu emendo no splitter 1:8. A outra fica aqui, reserva. Quando eu quiser mais 8 portas, eu pego, emendo mais no splitter 1:8. Tenho mais 8 portas para colocar para dentro. Fibra sobrando no cabo. Pode colocar a caixa apropriada também. Oi? Pode se comprar a caixa apropriada também. Pode se comprar também a caixa apropriada. Quando a gente só pega 8, pronto, são 8. Ah, não. A caixa tem que estar, né? Tem comprado a caixa já, né? De acordo. Depois não há essa parte. Deixa. Então, entenderam como é que é a história, gente? De a gente pensar como ampliar? É dessa forma. Já deixa pronto. E preciso colocar o splitter agora? Não. Põe o splitter depois se precisar. Não precisa gastar tudo agora. Se quiser deixar já pronto, deixa tudo pronto. Mas se não quiser, vai lá, o dinheiro está curto. Aí não fazes. Tá certo? Mas lembre, fibra sobrando no cabo nunca é demais. Vão anotando as frases aí. Em rede FTTH, DB vale ouro. E o splitter é o corre DB. Em rede FTTH, DB vale ouro. O splitter é o COM-DB. Não é isso? Onde mais a gente perde DB no Enem? O drop é o vilão. Se usa deixar mais uma fibra sobrando, Se usa. que vai dar o nível de concentração que você quer aumentar. E fibra sobrando no cabo nunca é demais. Fibra sobrando no cabo nunca é demais. Por exemplo, nessa caixa aí, eu vou usar uma, usar outra, depois futuramente usar a outra. Eu já deixei ali mais outra que reserva. Então seria 3. 2 de reserva. Não. Vai depender aí de quantas caixas eu tiver que atender. Por exemplo, se eu tenho que sair do splitter de distribuição e atender 4 caixas de atendimento, deixando fibra reserva, eu precisaria de repente de um cabo de 8 fibras. Aí, cabo de 8 fibras, até tem, mas de repente eu já ponho um cabo de 12. Tá? Então eu deixaria uma fibra reserva para cada caixa, e aí não teria mais uma para cada caixa, aí teria mais uma fibra para cada caixa. Né? Aí daria certinho, né? 3. Isso. Mas isso depende assim, de quantas caixas eu preciso atender. Às vezes não dá certo. Na conta não dá certinho. Mas normalmente é usado isso ou não? É usado sim. Muito bem. Gente.
cima, de 7,2 para 8, de 14,4 para 16, na verdade a gente vai ter 16 portas em 30 lotes, então nós estamos fazendo um projeto para 480 clientes. Se eu pegar e dividir 480 por 64, que é o normal da gente dividir a OLT, a gente vai chegar ao seguinte resultado: 480 por 64, 7,5. Também não achei o OLT com 7,5 portas. Então, mete uma OLT com 8 portas. Vocês estão percebendo que sem querer a gente já está fazendo quantitativo? Quantos lotes nós temos? 30. É um splitter, 1 para 8 por lote. Então, quantos splitters de 1 para 8 nós vamos precisar? 30. Quantas caixas de atendimento? 30. Dentro dela vai um splitter. 30. Quando eu quiser ampliar, preciso mais caixa? Não. Se ela cabe 2, não, né? Então, eu vou precisar do quê? Mais 30 splitters de atendimento. Sem querer, facinho, já está saindo quantitativo. Olha que moleza. Depois que eu faço isso, posiciona os splitters, verifica onde que é melhor ficar o splitter. Onde que é melhor ficar o splitter? O que vocês acham? É mais centralizado. Lá depende. Vou fazer uma média. Depende, tem esse lote. Aonde vai melhor, o splitter, o melhor ponto dele é onde eu for gastar menos drop. Esse ponto aí. Agora, se eu não sei de onde vai surgir cliente, põe no centro geométrico. Se eu sei que de repente eu tenho mais cliente para um lado do que para o outro, desloco o splitter mais próximo da onde estão a maior concentração de cliente. Sempre pensar em gastar menos drop possível. Sempre. Ok? E aí com isso, gente, olha que interessante. Quando a gente pinta todo esse negócio assim, o cliente que está aqui vai ser atendido por qual splitter? Esse. O cliente que está aqui, por qual splitter? Esse. O cliente que está aqui vai ser atendido por qual splitter? Eu já sei, dentro da área de cobertura, exatamente qual splitter que vai atender qual cliente. Ado. Cada cliente com seu splitter de atendimento. Oi? Não, para rimar, né? Seria isso, mas é ado. Cada cliente com seu splitter de atendimento. Gostou da rima, Ricardo? Legal. Muito bem. E aí, então, eu tenho condições de fazer o quê? Detalhar a célula de atendimento, ou o lote de atendimento. Cada cliente com seu splitter de atendimento. Quem está dentro desse quadrado é atendido por esse cara. Quem está fora do quadrado é atendido por outro splitter de atendimento. Vocês conseguem perceber o que está aqui nesse slide aqui? É bonito esse slide na tela. Vai na prática em campo depois fazer isso. É uma desgraceira. Vai respeitar isso depois na prática. Nessa hora, normalmente eu faço um teatrinho para o pessoal entender o que eu quero dizer. Nós precisamos aqui do seguinte: precisamos de um cliente louco por FTTH, Edson, tá? Precisamos de um instalador, Ricardo. Precisamos de um cara que vai ficar dentro do provedor só coordenando ali o encargo, mas que seja um
cara assim, muito correto, de procedimento, que não gosta de fazer nada errado. Quem? Que? Ele já faz, ele já deve saber. Pode ser, não tem problema. Gente, isso aqui é só teatrinho, tá? Não vai ser, não precisa ser, tá? Exatamente não. Precisamos de um cliente chato, crítica pra cacete. Esqueci seu nome. Guilherme. E precisamos do dono do provedor, que já está desesperado, que já gastou muito. Tá? E precisa recuperar o dinheiro. Oi? Júlio. Isso é teatrinho, é ficção, tá? Vamos começar o nosso teatro para a gente entender essa história aqui, lado a lado, cada cliente com o seu explica de atendimento. Júlio não aguentava mais gastar dinheiro. Pelo amor de Deus, não aguento mais gastar com esse tal de FTTH, preciso começar a faturar de todo jeito. E aí Júlio falou assim, quer saber? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar todos os cabos direitinho. Mas o Ronaldo falou o seguinte, a gente não precisa abrir todas as caixas de atendimento de uma vez. Deixa a reserva técnica lá e só abre a caixa de atendimento se pintar cliente. Assim não precisa gastar tanto dinheiro logo de uma vez. Ok. Não é que apareceu o primeiro cliente, Ed. Primeiro cliente que apareceu aqui. Edson ligou lá, provedor, falou com. Não, aqui com o Irã, né? Falou com o Irã. Irã, olha, não, mas custa um pouquinho mais caro. O quê? 30% mais caro? Agora. Vai ser 30 mais, 30 menos. Irã já liga para Júlio. Júlio, como é que apareceu o primeiro cliente? Júlio, ai meu Deus do céu. Finalmente vai voltar alguma coisinha. Eu não aguento mais só. A vaca sai do brejo. Irã chama Ricardo. Ricardo, pega a caixinha de atendimento, instala essa caixinha e já puxa o drop lá na casa do Edson. Ricardo vai lá, servicinho de primeiro, não mistura fibra. Instala direitinho, bota a caixa, instala, põe o drop, belezinha. Nikiki, Ricardo está saindo da casa de Edson. Guilherme chega perto de Edson. Rapaz, que história é essa aí? Pessoal subindo em poste, passando cabo, entendendo? Edson fala, Guilherme, tem fibra ótica. Guilherme, o quê? Fibra ótica? É, fibra ótica. Mas é bom esse negócio? Você é bom. Você não está entendendo. Você navega, Guilherme? Edson perguntou. Guilherme navega na internet. Eu falo assim, eu vou. Navegar é lindo. Eu vou. Fibra ótica. Guilherme fala o quê? Quero também. Aí o Edson, não, mas custou um pouquinho mais caro. Não, mas quanto mais caro? Ah, uns 30%. Não, mas é o dobro. Eu quero também. Irã, já safo, já deixa com o Ricardo um termo de adesão, só para o cliente botar lá os dados dele, assinar já, né? E já, ó, instala esse cara aí. Ricardo já conversa lá com o Guilherme, Guilherme aceita, assina, preço e tal. Pode instalar. Ricardo liga para Irã e fala assim, Irã, rapaz, não é que eu estou saindo da casa do Edson, Guilherme já me pediu o serviço, ele está bem de frente, a casa dele é bem de frente. Já vou instalar agora. Já falei para ele que eu vou instalar. Irã
Irã, muito observador, fala assim, cara, de frente, cara, bem de frente, senão vai gritar, não vai dar para instalar. Mas por que não? O Ricardo já estava olhando, né? Não vai dar para instalar porque o Guilherme tem que vir de outra caixa de atendimento, outro splitter para você trazer um drop para ele. Ele está fora do quadrado, cara. Pô, mas não pode instalar? Não, cara. O Ronaldo falou lá no curso lá que tem que seguir o projeto lá e é outro splitter de atendimento. Avisa aí o Guilherme que não vai rolar a instalação dele. Nós vamos ter que comprar outra caixa, que nós estamos comprando um. Né? Júlio. E vamos ter que esperar aí, vai ter que esperar. Ricardo chega para o Guilherme, ô, seu Guilherme. Então, não vou poder instalar o senhor. Por que não? Já assinei tudo, o contrato, tal, o preço. Não, é que eu liguei lá para o Irã e o Irã falou que o senhor está fora do quadrado. Para atender o senhor é outro split. E é que fala o quê? Está de sacanagem comigo, né? Você está instalando com o rapaz da frente da minha casa, não vai instalar comigo, não? Você está de sacanagem comigo? Não, eu ia instalar para o senhor, mas o Irã falou que não vai poder instalar. E eu tenho que obedecer o Irã. Qual que é teu provedor mesmo? XPTO. Ah, XPTO? Não é o Júlio que é o dono lá? É, conheço o Júlio. Vou ligar para o Júlio. Guilherme liga para o Júlio. Júlio. Ô, Guilherme, você tá bom? Guilherme, não estou bom. Não estou bom, Júlio. Mas por que você não está bom? Porque o pessoal seu aqui está de sacanagem comigo. Você não tem um negócio de fibra ótica, eólica, internet, FTT, não sei o quê? Tenho, rapaz. Não aguento mais gastar dinheiro com essa porcaria. Agora parece que apareceu um cliente aí, mas, rapaz, só dinheiro que vai. Guilherme, pois é, eu quero ser cliente seu e o rapaz falou para mim que não vai me instalar. Júlio, que já está ali só, como é que é? O cara não quer te instalar. É, diz que tem um Irã aí na empresa e falou que tá, é outro quadrado. Tem um tal de sprint aí. Não, não estou entendendo. Eu estou me fodendo para pagar essa porra. Não tem um cliente. O cara não quer te instalar. É, eu estou achando que você já entrou, Júlio. Você não quer meu dinheiro, não? Júlio fala assim, segura, liga para Irã. Irã, que porra é essa que você está fazendo, meu amigo? Como é que você não quer instalar o cara? Não. Júlio, é que ele está outra área de cobertura e aí é outra. Caralho, meu. Que merda, cara. Você está achando que o meu dinheiro cresce aonde, cara? Que nem capim? Eu acabei de comprar uma porra de uma caixa de atendimento. Tem um cliente nela. Por que você não instala o cara, bicho? Não, é outro quadrado. Caceta, cara. Não instala essa porra, bicho. Eu preciso recuperar o meu dinheiro. Não, é que o Ronaldo falou lá para seguir o projeto. Bicho, aquele gordo não paga conta aqui não, cara. Aquele gordo só dá curso, ele não trabalha não, cara. Quem trabalha somos nós, cara. Instala essa merda, cara. Eu preciso receber essa porra desse dinheiro. Irã entende o recado. Liga Ricardo. Ricardo, instala Guilherme. Não, mas instala, porra. Eu já levei um esfrega. Quer levar também? Ricardo, não.
vai lá e instala Guilherme. Guilherme, feliz. Feliz, Guilherme? E aí depois, porra, eu tenho que ligar pro dono agora para resolver. E o Guilherme feliz. Aí o que acontece? Jonathan, que mora do lado da casa do Guilherme, quer também. Irã, nem pensa. Ricardão, toca a música. E assim vai. Daqui a pouco, tá? Meu xará, mora longe, tá aqui, pede serviço, chega a hora, nessa hora Irã fala assim, fodeu. Já, agora essa caixa está cheia. Então vamos ter que instalar uma outra caixa para chamar, para atender esse cara. E aí vai falar com o Júlio. Júlio, não vai ter como agora não, viu? Porque o cara, o Ronaldo pediu serviço aqui e essa caixa está cheia. Então nós vamos ter que instalar outra para poder levar o drop para lá. O Júlio olha e fala assim, Irã, você quer me foder mesmo? Como é que você está me falando, cara, que eu botei uma caixa aqui para atender quem está dentro dessa porra, desse quadrado, o cara está aqui dentro e não tem porta para ele? Como que não tem? Eu lembro só do Edson aqui dentro desse quadrado. Não, mas lembra que você falou para instalar o Guilherme fora do quadrado? Pois é, eu falei o Guilherme e o resto, quem mandou? Quem mandou você instalar os outros, cara? Agora eu vou ter que instalar uma caixa aqui e levar 100, 200, 300, 400 metros para instalar Ronaldo? Você vai me pagar essa porra desse drop, cara. Você está pensando, você está querendo me foder, você vai pagar o drop. O Ronaldo falou que era para seguir a porra do projeto, cara, por que você não seguiu? Porra, não passamos dinheiro naquele curso, você não entendeu nada daquela porra daquele curso, cara. Ah, tem que responder aí. Tô pegando o beco. Oi? Tô pegando o beco. Tem que responder. É, tá. É desse mesmo jeito? Oi? É desse mesmo jeito? Teatrinho. Ah, não era desse jeito. Bom, fim do teatrinho. O que eu quero dizer com isso? Que quer dizer siga o projeto. É isso que eu quero dizer. Às vezes a gente pode até imaginar que não seguindo o projeto, a gente pode estar levando alguma vantagem com isso. Isso depois acaba ficando caro ao longo do tempo. Mas quando o projeto mais flexível, menos rígido? Pode. Qualquer projeto pode ser flexível quando você quiser. A partir do momento que você definiu, siga o projeto. O que não dá para você ser flexível de acordo com o dia. Isso não tem. Depois você quer, como você falou aí, tem um cliente que quer, mas está longe. Mas você quer porque quer atender. Tem gente que fala para mim, se o cliente estiver por aqui tem split, se estiver por aqui tem split, e se o cliente estiver fora da área de cobertura, não atendo ele? Tá, trata isso como uma exceção, vai, atende o cliente que está fora. Aí se aparecer 2 clientes do outro lado, tá bom, atende. Aí se aparecer 3, se apareceu 3, me desculpa falar, mas se definir uma área de cobertura, é igual ao seu. Pô, definiu uma área de cobertura e só vem cliente fora? Então vamos aumentar a área de cobertura, né? Vamos ampliar a rede. Deixou fibra sobrando no cabo? Deixei. Pode ampliar. Não, esqueci. Tá? Tá entendido, gente? Muito bem. Feito isso, a gente já pode, nesse detalhamento aqui, começar também a pensar na quantidade de drop que a gente gasta. Agora vocês vão entender porque eu falo que o drop é o vilão. Vai começar a arder agora. Gustavo, sente o drama.
vai arder. Vamos pegar, eu vou fazer uma média alta, tá? Vamos considerar o seguinte: 8 portas aqui, quanto metros de drop eu gastaria para atender esses 8 clientes? Eu não sei quais os clientes que eu vou atender. Mas média alta. Os 4 da ponta vão ser os 4 lazarentos que vai pedir primeiro, só porque eles estão longe. Eles estão a 200 metros, então nessa daí, quantos metros eu já gastei de drop? 800. Depois eu pego mais um que está em 100, mais um que está em 100, mais um que está em 100, mais um que está em 100. Mais 400 metros. Tá? Isso dá quanto? 1.200 metros de drop. Na média, isso dá 150. 1.200 metros de drop nesse lote. Quantos lotes eu tenho? 30. 36 quilômetros de drop. Não faça a conta não, senão não faz. Na primeira fase. Porque se eu colocar mais um splitter aí, é mais isso, 72 km de drop. A um e pouquinho real, 1 metro, 72 mil reais só de drop. Ui, ardeu. Eu falei que é Isso é os 30, né? Oi? Os 30 agora. E os 30%. Para 30 já que a gente vai ser. 72 é para 30. Oi? Fora. Eu avisei que ia arder. Mas, Miranda, conta aí para a turma. Arde? Vai mesmo. Tá? Ardeu, mas ele gostou. Tá aqui, hein? O meu poder doeu, não dá nem aí. Isso me lembra a história dos gaúchos lá que são famosos, né? Tive lá 2 semanas atrás, até eles mesmo fazem as piadas dele. E tava um gaúcho lá, encabando o outro, e o cara lá aguentando o filho e o outro lá. Bate, tá doendo? Tá doendo muito. E por que tu não grita? Porque eu sou macho, tio. Não dá o braço a torcer, né? Acabado, né? Enfim, 72 km de drop. Não é brincadeira, por isso que eu falei. Faz células de atendimento menorzinho possível. Entenderam por que a história agora das células de atendimento ser pequenininha? Por conta disso. Tá? Senão o negócio é feio. É feio. Voltando só um pouquinho lá naquele mapa, só para. Aí nesse caso, por exemplo, qual seria o melhor local aí para deixar o splitter de distribuição, não é isso? Calma, vamos chegar lá ainda. Ah, não chegou não. Nós estamos vindo do cliente à central, lembra? Ah, tá bom, desculpa. Outra coisa, só uma outra observação, pode perguntar. Só para ilustrar, né? Se a gente tivesse dimensionado, digamos, para fazer cada splitter de distribuição para uma área com dobro do tamanho dessa, a gente precisaria 15 caixas de distribuição só, né? 15 caixas de atendimento. 15 caixas de atendimento. Quanto está em média uma taxa de atendimento pronta, com 2 splitters? Só por lá, R$300? Não, essa que vocês estão vendo aí está por volta dos 450. 450. Vamos lá. Para 16 Para arredondar, R$500, né? Para 16 pontos. Então, R$500, né? Então, a gente teria 500, né? Vezes 15, R$7.500. A menos que economizado do projeto inicial, se a gente define a área como dobro, né? Economizado R$7.500. Encaixe. Mas ia gastar R$72 mil a mais de drop. Então, melhor caixa. Agora, isso é ruim que a gente gasta a caixa de imediato, né? Não precisa ser de imediato, deixa a reserva lá para colocar. Se você tiver No final das contas, você Você vai já- gastar o dobro de cabo, utilizando essa mesma média. Você já entendeu a ideia. É isso aí mesmo. Tá? Bom, gente, só mais uma observação importante para fazer. Aqui ficou o splitter para atender o quadrado. Isso é um exemplo. Não quer dizer que sempre eu tenha que fazer um splitter atendendo um quadrado. Aliás, quase nunca vai ser assim. Tá? Isso vai depender do quê?
da quantidade de residências que eu tenho numa determinada área e da taxa de penetração que eu quero. Do jeito que eu fiz aqui, com a taxa de penetração 15%, olha só, eu atendi quantas faces de rua, quantos lados de rua? Ó, eu atendi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Todo mundo que está com a frente da casa para cá, né? Mais 1, quem está virado para cá, 2, quem está virado para cá, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu atendi 16 faces de rua. Se eu quisesse aumentar a minha taxa de penetração, o que eu poderia fazer? Ao invés de fazer o quadrado, fazer o X. Então agora o splitter só atende quem está nessa e nessa rua. Então ficou uma face, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faces de rua. Dobrei a taxa de penetração. E agora no máximo eu vou dar 50 metros de distância dos meus clientes. Isso requer mais caixa, né? Porque para atender quem está aqui, por exemplo, eu teria que ter uma outra caixa aqui, para fazer um outro X. Para quem está aqui, né, eu teria que ter um outro X aqui. Eu teria que ir intercalando caixas para ir cobrindo todas as ruas. Se eu quisesse aumentar ainda mais a taxa de penetração, eu poderia fazer um splitter, não fazendo X, fazendo T. Só então quem está nessa rua e está nessa rua que é atendido. Então agora eu estou fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces de rua. Claro, para atender quem está aqui, tá? Outro splitter aqui. De novo, para atender outro T. Para quem está, né? Para quem está aqui, por exemplo, outro T. Quando a gente faz o quadrado, você faz assim, esquina sim, esquina não, esquina sim, esquina não. E da mesma forma aqui assim, esquina sim, esquina não, esquina sim. Quando você faz o T, de um lado vai ficar esquina sim, esquina também. Esquina sim, esquina também. Compensação, do outro lado vai ficar esquina sim, esquina não. Esquina sim, esquina não. Quando você pode chegar à conclusão de falar assim, não, eu quero ainda taxa de penetração ainda maior, então eu posso fazer só o L. Só quem está aqui e aqui. E aí para atender aqui, outra caixa aqui. E aí fica tudo esquina assim. Ou então eu posso falar, não, eu quero 100% de taxa de penetração. Então eu ponho um splitter aqui para atender os 8 daqui. Os operadores usam o quê? Em torno de, por exemplo, em torno de 30, 35, 40, 45%. Oi? Ah, não. Não necessariamente seria Faz o lote toda esquina. Né? Às vezes eles podem fazer pontos de concentração e gastar mais por bloco. E os caras são meio doidos com relação a isso. Como parado também. Tá entendido isso, gente? Podemos seguir em frente? 10 centavos. Podemos? Comprar faca. Muito bem. Depois que eu faço isso, olha só, já defini o splitter de atendimento? Já. Meu splitter vai ser 1:8. Já sei aonde eu vou colocar o splitter? Sei. Posicionei o splitter. Agora o que eu preciso fazer? Quanto de banda eu quero entregar para os clientes? Quanto de banda alocada? Não é plano, não é o plano que eu vou vender. Quanto de banda alocada? Nesse exemplo eu defini 15 mega e defini também que eu vou usar EPON, tá? EPON, 1 GB na saída da porta. Com isso, para eu poder ter 15 mega alocado, eu posso dividir no máximo o EPON por 64 clientes. Então, divido
1 GB por 64, eu tenho 15 MB alocados, 16 na verdade, né? Com isso, eu posso vender plano não de 15. Eu vou vender plano de 150 talvez. Aí depende muito do perfil de cada região, mas respondam para mim, quantas vezes vocês vendem a banda de vocês? Até dá. Oi? 10. 10, 15, às vezes o pessoal fala 20 vezes para mim. Tá? Média. Ok, tudo bem, vamos considerar 10. Então, se eu quiser vender com 15 MB alocado, eu posso vender plano até 150 MB. Pô, legal, vou concorrer aqui, porque aqui eu precisava pelo menos 50 para concorrer. Tá? Então 15 MB alocado. Só que aí eu vou pensar também naquele outro planejamento de expansão, de banda. Não é bem o meu foco, mas é só aquele de curiosidade. A gente tem uma lei nova aí que vai limitar, você tem que ofertar, acho que é 20%. Tem que garantir. Não. Você tem que garantir. Mas aí. A lei é assim, hoje para os provedores ou as operadoras que têm mais de 50 mil assinantes, é necessário que em qualquer momento que alguém faça uma medição da rede, ele tenha pelo menos 20% da banda contratada. Isso tem uma resolução na Isso. né? Daqui a algum tempo, não me lembro se é 1 ano ou 2 anos, alguma coisa assim, isso vai passar a ser a 60%. E daqui a acho que 3 ou 4 ou 5 anos, não sei, vai precisar ser 80%. Se eu ponho lá um medidor de velocidade e contratei 10 MB, tem que dar pelo menos 8 daqui a algum tempo. Isso significa que eu vou ter que fazer a conta de banda alocada dessa forma? Não necessariamente. Tá? Pelo seguinte, quando a gente fala em serviço de telecom, eu tenho que lembrar o seguinte, é um serviço aleatório. Eu não tenho todo mundo utilizando ao mesmo tempo. Tá? Então eu vou ter que aplicar essa estatística, tá? Quantos por cento podem estar fazendo essa medida ao mesmo tempo? Para poder saber quantas vezes eu posso vender a banda. Hoje está se falando 10, talvez amanhã não seja possível mais 10, tem que ser 5, 4, mas nunca vai ser uma relação 1 para 1. Tá? Porque o dia que for uma relação 1 para 1, não dá para fazer mais os preços que o pessoal faz. Não vai para nós, não, só na nossa operadora. Não dá para Nem para a operadora, vai dar. Ela fecha também. Isso é normal no negócio telecom, não só para a internet. Se todo mundo pegar o telefone do gancho ao mesmo tempo, A rede vai rear. não tem linha para todo mundo falar. Se todo mundo resolver falar no celular ao mesmo tempo, não tem canal para todo mundo falar. Isso é fora do braço também? Também, isso é normal. Bom, pessoal, vamos lá, para a gente entender isso aqui. Vamos entender esse conceito. No futuro, Edson, eu quero não garantir 15 MB alocado, eu quero garantir 30 MB alocado. Porque de repente eu quero vender plano de 300 MB. Então no futuro eu não vou poder dividir mais a minha OLT por 64, eu só vou poder dividir ela por 32. Tá? Então vamos pensar o seguinte. Se eu tenho que no futuro dividir a minha OLT só por 32 clientes, vamos lembrar, a minha caixa de atendimento tem um splitter 1 para quanto? 1 para 8. Quantas caixas de atendimento eu preciso para juntar 32 clientes? 4 caixas. Opa, então quer dizer que se eu colocar um splitter de distribuição 1 para 4, eu resolvo o meu problema, né? Eu junto 4 caixas de atendimento 1 para 8 num splitter
4. Esse splitter 1 para 4 eu vou ligar na central. E como eu quero dividir primeiro a minha OLT por 64, eu faço 2 braços de 32. Tá? Entenderam a ideia? Nessa hora eu tenho o quê? 15 MB por cliente. A OLT está sendo dividida por 64, mas cada fibra por 32. Amanhã depois, quando eu quiser dobrar a banda alocada para o cliente, vender plano maior, o que eu vou precisar fazer aqui? Tiro o splitter e boto uma outra OLT. Dobrei a banda alocada. O que eu fiz na rua? O que eu precisei mexer na rua? Nada. Então, por isso que é legal esse splitter na rua, o splitter na central. Para a gente poder melhorar a banda alocada. Tá? Ó, quando eu falo, o que mexe na rua? Aí alguém fala assim, aqui está mexendo. Está matado. Oi? Não é você não. Entendeu então como é que a gente faz planejamento de demanda? De banda? Planejamento de demanda. Fibras sobrando no cabo. Planejamento de banda. Splitterzinho lá na central. Quanto que tinha dado de perda no nosso orçamento de potência quando a gente tinha feito 1 para 4 e 1 para 8 só? 22 e pouquinho, né? Aí a gente acrescentou mais um splitter 1 para 2, ficou 25 e uma coisinha. Então, poxa, é legal, dá para fazer isso tranquilo e mesmo assim fica com margem de segurança. Entenderam como a gente faz? Uma coisa importante para vocês observarem, não importa se vai ser splitter aqui de distribuição 1 para 8, antes disso. Entenderam como que a gente define o splitter de distribuição? O splitter de atendimento, como que a gente definiu ele? Em função da taxa de penetração. E o splitter de distribuição? Em função da banda alocada que a gente quer entregar para o cliente. É assim que se calcula, não é do chute. Tá? Uma vez definido, não importa se aqui é 1 para 4, 1 para 8 ou qualquer um. Veja o seguinte, para cada splitter de distribuição é uma fibra que sai da central, não um cabo, uma fibra que sai da central. Ó, não importa se eu estou assim ou se eu estou assado, duas fibras para atender 2 splitters de distribuição. Entenderam isso? Cada splitter de distribuição, ou ele pode ir no início para um outro splitter para ir para a mesma OLT, ou então ele vai para 2 OLTs diferentes. Então, cuidado! Se eu tenho um projeto com 35 splitters de distribuição, fião, é 35 portas de OLT. Acho mais e 35 fibras que tem que chegar na central. Então não me põe um cabo de 12 fibras, que não dá. Estão entendendo, gente, que o negócio tem começo, meio e fim? Muito bem. Então, eu defini que o meu splitter de distribuição é de quanto? 1 para 4. Pego 4 splitters de atendimento e conjuntado de distribuição. 4 de atendimento e conjuntado de distribuição. 4 de atendimento e conjuntado de distribuição. Quantos splitters
distribuição deram aqui? 8. Só que lembrem o seguinte, ele é 1 para 4, né? Então ele manda uma fibra para cá, uma fibra para cá, uma para cá, uma para cá. Esse é um ponto de atendimento, não é? Aqui fica o splitter de atendimento. Só que a gente não queria depois colocar aqui o segundo splitter de atendimento. Não foi isso que a gente falou? Deixar uma fibra de reserva aqui? Então, a gente tem que pensar o seguinte. Nessa caixa de distribuição, eu também tenho que deixar espaço para colocar um segundo splitter de distribuição. Para depois mandar mais uma perna para cá, mais uma para cá, mais uma para cá e mais uma para cá. Então, quantos splitters de distribuição nós vamos precisar? Não, o que é melhor? Eu colocar um splitter de 1 para 4, no caso, deixando essa fibra para colocar outro de 1 para 4 ou colocar um de 1 para 8? Se você tiver, né? Ah, não, já quero colocar tudo. Coloca. Então, eu quero Mas assim, em relação a custos, um splitter 1 para 8 é o dobro de 2, é o dobro de 1 para 4, não é? O preço compensa? Depende da quantidade de splitter que você vai ter, Ramos. Se for 8, se for um pouquinho assim, eu falaria, mete logo 1 para 8 e não mete mais na caixa. Mas se for uma cidade inteira, que de repente eu tenho 200 caixas, isso tem um impacto maior na hora do projeto. Tá? Mas a ideia é, eu posso deixar também uma bandeja assim reservada dentro dessa caixa para colocar um segundo splitter do para 4 aqui e mandar mais uma fibra para cada splitter de atendimento adicional que eu quero colocar dentro da caixa de atendimento. Entendeu? Entenderam a jogada? Tem o espaço em criação. Oi? É melhor deixar o espaço, porque vai ter área, vai ter lote aí que não vai ter uma expansão. Justamente. Deixar a fibra pensando no futuro. Justamente. Vai ter momento de Então, quantas caixas de distribuição eu preciso? 8. Quantos splitters de distribuição eu preciso? 8 na primeira fase, mais 8 pensando na ampliação. Ok? Certo? Muito bem. E agora falta o quê? Falta interligar agora. Falta interligar o splitter de atendimento ao splitter de distribuição. Com quantas fibras eu preciso chegar aqui? 2. Com quantas eu preciso chegar aqui? 2. Então, esse cabo que vai sair daqui precisa ser de quantas fibras? 4. Eu já deixei esse cabinho com 6. Deixei reserva. Fibra sobrando no cabo. Então ele sai com 6 aqui, chega nesse ponto. Jogo 2 fibras para um lado, 2 fibras para o outro. Isso aqui é uma caixinha só de derivação. Alguém pode perguntar, mas aqui eu preciso da caixa, eu não posso passar um cabo de 2 fibras para cá e um outro cabo de 2 fibras para cá? Posso. Ah, eu só quis mostrar aí que a gente tem situações onde não tem como escapar. Aí eu preciso de uma caixa de derivação para distribuir as fibras. Economiza um pedaço de fibra. Economiza um pouquinho e às vezes não é nem questão da economia do cabo, é que quando eu tenho 2 cabos seguindo pelo mesmo poste, né, eu vou precisar inclinar ele, né? Fazer ele autossuportado já vai ser mais complicado. Falta o que agora? Falta interligar os splitters de distribuição até a central. Pronto. O preto é o meu cabo de alimentação. Ele sai da central e vai largando fibra em cada splitter de distribuição. Não é uma fibra para cada splitter de distribuição? Sai da central e vai deixando fibra para cada splitter de distribuição. Esses casos são 8 fibras. Oi? Esses casos são 8 fibras. Mas a reserva.
tem? 8 na primeira fase, mais 8 na segunda. Deixa mais leve. Então, quantas fibras eu preciso nesse cabo principal? Eu precisaria pelo menos 16 fibras, certo? Então não dá para 112. Mas aí, a gente tem que lembrar o seguinte: quando a gente consegue, quando a gente consegue, porque não é fácil conseguir, fazer um anel, esse anel aqui me dá uma grande vantagem. Esse anel não é para dar redundância nenhuma para cliente. Mas o que acontece? Se eu tenho 8 fibras saindo de um lado, para ir para um lado, né, fazer o anel. 8 fibras saindo para o outro. Com quantas fibras eu estou saindo da minha central? 16. Então, para atender 16 clientes, 16 splitters de distribuição, bastaria um cabo com 8 fibras. Porque eu estou em anel. Se for de 12, então um cabo de 12 dá. Nesse caso dá. não, 8 de um lado e 2 cabos. Tá? Vocês entenderam por que eu consigo multiplicar o número de fibras do cabo? Milagre da multiplicação da fibra. Com 8 fibras eu atendo 16 splitter. Entenderam isso? Olha lá. Saiu pra cá. Oi? Na central eu vou ter um DIO. Vou ter lá um DIO. Esse DIO ele vai terminar quantas fibras nele? 16. Então vou fazer só 8 aqui de um lado, 8 do outro. E vai sair um cabo, eu estou falando que vai sair um cabo de 8 fibras. Tá? Então vai sair um cabo de 8 fibras daqui. O cabo vai dar a volta e 8 fibras do outro lado. Chegando nas outras 8 portas do DIO. Então sai 8 fibras, dá a volta e chega a 8 fibras em 8 portas do DIO. Vamos imaginar que a gente quer ativar o primeiro splitter aqui. Eu pego a porta 1 do meu DIO, que está ligada na fibra 1, e chego no barco lá, abro a fibra, monto uma caixa de emenda e ligo o meu splitter de distribuição. Gente, a fibra que estava daqui para até chegar aqui, ela evaporou do cabo? Vocês acham que ela evaporou? Ela continua aqui. Chegando na porta 1 lá, né, do outro lado do DIO. Ou um A e um B, como vocês queiram chamar. Quando eu quiser ativar o segundo splitter aqui, preciso usar outra fibra? Não, simplesmente aqui eu vou colocar uma OLT. E quando eu quiser ativar o segundo splitter aqui, ativo pelo outro lado da fibra. Entenderam a jogada? Isso só acontece quando a gente tem condições de fazer um anel. Aí a gente aproveita a fibra pelos dois lados. Tá? É difícil acontecer isso. Normalmente a gente tem um sistema de barramento, né? Um sistema de barramento, um espigão. Tá? E no espigão, se o cabo sai da central assim, essa fibra aqui, quando eu abro essa fibra
e monto um splitter aqui, o que acontece com essa fibra que está no cabo aqui daqui para frente? Morreu. Ah, e para ativar o segundo splitter? Para ativar o segundo splitter é outra fibra. Ativa. E daqui para frente, o que aconteceu com a segunda também? Tadinha, morreu também. Morreu de qualquer jeito. Não, eu posso aproveitar de repente ela para ponto a ponto. Ou então, se eu tiver condições de montar um outro pop aqui, posso iluminar ela, né, também, voltando. Aí, tudo bem. Tá? Às vezes esse tipo de configuração aqui, para não morrer a fibra, a gente faz também e usa aqueles splitters desbalanceados. Tá? Então, eu posso colocar um splitter aqui desbalanceado, tá? Nessa fibra aqui, por exemplo, né? Abro aqui. Uma das pernas desse splitter desbalanceado eu jogo no splitter de atendimento e a outra eu volto para o cabo, para não morrer. Aí eu preciso abrir uma outra caixa de atendimento aqui. Eu coloco dentro da caixa de distribuição um splitter desbalanceado, abro uma outra caixa de atendimento e a outra fibra volta para o cabo. Tem algumas formas de a gente evitar da cadinha morrer, né? Mas o melhor é quando a gente tem um anel, tá? Quando a gente tem um anel. Falta. Nesse caso aí, qual seria o melhor percentual do balanceamento? Só fazer umas contas. Distância. Porque não é só o splitter de razão de acoplamento do splitter. A caixa de atendimento vai ser para 8, vai ser para 4. Aí tem que fazer as contas. Mas aí também no caso já tem que ser fixo. Não, mas assim, quando você explicou aí, você fez de distribuição. Aí o próximo já tem que ser atendimento, não é isso? Sim. Você não pode mais? Sim. Até posso, tá? Mas não é o normal. Até posso. Aí o que vai valer? Os TBs que eu tenho para gastar. Tá? Cada caso é um caso. Bom, gente, já sei onde tem splitter, já sei como que eu atendo cada cliente, já sei como interligo o splitter, já sei por onde passa o cabo de distribuição, o cabo principal, essas estrelinhas aqui, azulzinhas, são reservas técnicas que eu deixei. Pronto. Má notícia. Pronto, está desenhado aí o projeto nosso. Agora, o que a gente precisa fazer? Comprar essa brincadeirinha aí, né? E instalar, pronto. Difícil? Não é difícil. Por que saiu tão fácil desse jeito? Porque a gente começou a pensar no cliente até chegar ao provedor. Quando a gente pensa ao contrário, puta, dá um trabalho desgraçado. A caixa não fica direito, aí gasta de coisa. Irã, testemunho. Porcaria. Oi? Uma porcaria. Já tinha pensado assim? Não. E aí? Faz sentido? Faz sentido? Gustavo, clareou as ideias? Oi? Clareou. Quando ele faz o anel, aí eu entendi. Quem faz o anel faz a controle. Cleber. Bom, falta a gente fazer o levantamento de quantitativo e falta a gente ver quanto vai custar essa brincadeira. Tá? Mas a gente terminou, gente. Agora vamos saber quanto custa tudo isso. Tá? E lembrem do seguinte, das dicas que eu passei para vocês. Olha lá, as dicas. DB vale ouro, né? Splitter
TV, cuidado com ele. Drop é o vilão. Tá certo? Fibra sobrando no cabo, nunca é demais. Tá? E a última frase, para a gente fazer o nosso coffee break. Quando eu tenho um anel, Ricardo, se você tem um anel, use bem o seu anel. Aproveite bem ele, tá? Vamos fazer o coffee break.